Olá, bem-vindos à segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre triângulos semelhantes. É um conteúdo muito interessante, com bastante aplicação. Lá nos exercícios a gente vai ver isso, tá? Mas o que são triângulos semelhantes? Eu coloquei aqui a definição para vocês. São os triângulos que possuem os seus ângulos correspondentes congruentes, ou seja, medidas iguais, e os seus lados correspondentes proporcionais. Então, os ângulos possuem a mesma medida, mas os lados, eles são proporcionais. Quem não lembra o que é proporcional, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, vamos lá, nós vamos ver 3 casos de semelhança de triângulo. O primeiro caso é ângulo, ângulo, tá? Que a gente representa assim, ó, AA. E 2 triângulos, eles são semelhantes quando 2 ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, iguais. O que são correspondentes? Tá aqui, olha, esse ângulo ABC, que é 70, ele corresponde a esse ângulo DEF, que também é 70. Esse ângulo 50 corresponde a esse ângulo 50. E esse ângulo aqui, A, né? Que a gente não sabe o valor, ele é correspondente a esse ângulo D, vou chamar assim, que a gente também não sabe o valor, mas eles são iguais. E aí dá pra gente calcular esse valor, mas eu não vou falar sobre isso agora não, tá? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu tenho a medida de 2 ângulos, eu consigo calcular esse terceiro, mas essa matéria é para um outro vídeo. O segundo caso é quando a gente tem lado, ângulo e lado. Então, significa que eu tenho o valor de 2 lados e o valor de um ângulo. E aí, olha a definição. 2 triângulos são semelhantes quando 2 lados correspondentes são proporcionais e os ângulos entre eles são congruentes, entre esses 2 lados correspondentes, tá bom? Então, vamos lá, eu tenho o ângulo aqui, ABC, é 70 e o ângulo DEF é 70. Esse lado aqui é 4 e o lado correspondente a ele é 2, tá? Então, olha, 4 está para 2, eu tenho uma razão 2. E para esse triângulo ser semelhante, esse lado 6, que corresponde a esse lado 3, também tem que ter uma razão 2. 6 está para 3, tem razão 2. Então, esse lado AB, correspondente ao DC, são lados proporcionais, e o BC, que é correspondente com EF, também são proporcionais. Então, eu tenho lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. Então, é um triângulo semelhante, tá bom? Tem que ser proporcional. Se aqui eu tivesse 2 centímetros, todas as outras iguais, mas aqui eu tivesse 2 centímetros, eu ia ter 6 está para 2, uma razão 3. E aí não seria proporcional, tá bom? Então, para ser proporcional, esses lados aqui, olha, que a gente tem esse ângulo igual, né? Então, esses lados aqui, eles precisam ser proporcionais. Então, vamos lá, terceiro caso. Terceiro caso é lado, lado e lado. Então, se um triângulo ele possui os 3 lados respectivos proporcionais, então ele é um triângulo semelhante, tá bom? Preste atenção que eu estou falando semelhante, eu não estou falando igual, porque igual teria que ter as mesmas medidas. Então, esse triângulo ABC ele não é igual ao DEF, ele é semelhante. Por quê? Porque a proporção deles, dos lados correspondentes, é igual. Vou pegar esse lado aqui, olha, AB. E eu tô colocando o triângulo tudo arrumadinho, mas a gente vai aprender que mesmo se eu virar o triângulo, vocês vão conseguir descobrir quais são os lados correspondentes, tá bom? Só para não dificultar agora. Então, vamos lá. AB
tem 4 centímetros e ele é correspondente com o DE, que é 2 centímetros. Então, até coloquei aqui, mas vou fazer separadinho para vocês. Ó. 4 está para 2, tem uma razão 2. Então, tá, já comparamos um lado. Agora, vamos ver o BC, que é 6, e é correspondente aqui com o EF, que é 3. Então, 6 está para 3 é igual a 2. Beleza, por enquanto tá certinho. Vamos ver nossos últimos lados aqui. O AC junto com o DF. 8 está para 4, 2 também. Então, esses triângulos são semelhantes. Vamos supor... Deixa eu trocar a tinta aqui. Vamos supor que aqui, ao invés de 6, fosse 9. Iria mudar os outros, tá, gente? Mas é só para a gente ter uma ideia. Porque se eu aumento, imagina, 9 centímetros, eu aumentei 3 centímetros. Se eu aumentei aqui, esse daqui também iria aumentar, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. Se aqui fosse 9, eu teria 9 está para 3 e me daria uma razão 3. Então, esse triângulo já não seria mais semelhante, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, porque se eu mudo aqui, esse daqui também mudaria. Então, mudaria toda a história. Então, nós temos que ter... Vamos voltar aqui só para recapitular. Para ser semelhante, a gente tem que ter 2 ângulos iguais. Se nós tivermos um triângulo com 2 ângulos iguais, já é semelhante. É o mais fácil da gente deduzir, tá? Tem 2 ângulos iguais, então eles são semelhantes. O outro é lado, ângulo e lado. Então, eu tenho um lado proporcional ao correspondente dele, o ângulo igual, e aí o lado seguinte, ó, tá vendo? Ó, tenho esse lado que é proporcional. Aí eu tenho o ângulo. E o outro lado, né, que é o que forma esse ângulo aqui, se são proporcionais, então é semelhante. E por fim, se todos os lados forem proporcionais. Preste atenção que não é igual. Óbvio que se todos os lados são iguais, eles são semelhantes porque são triângulos iguais, né? Mas são lados proporcionais. E aí uma observação que, na verdade, quem assistiu o vídeo de proporção já viu isso aqui, né? Para a gente resolver alguns problemas de semelhança de triângulo, a gente vai usar a propriedade fundamental da proporção, tá? Que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A proporção é isso aqui, né? A está para B igual a C está para D. E aí a gente multiplica dessa forma, não é isso? Então, trazendo para cá, ó. A gente tem A vezes D e B vezes C. Aí, presta atenção, que vocês não vão ver quais são os meios e os extremos por aqui. Vocês vão ver aqui, ó. O que é isso? A está para B é uma divisão. Então, tá aqui, A dividido por B. C está para D é uma divisão. C dividido por D. Então, nós temos os meios e os extremos. Isso aqui está explicado no vídeo de proporção. E aí, vamos lá. Vamos fazer alguns exemplozinhos básicos, só para a gente rever o caso, tá? Vamos lá. Eu tenho o ângulo igual. Então, eu tenho o ângulo. Eu tenho esse lado aqui, que eu vou verificar agora se esses dois lados correspondentes são proporcionais. Vamos ver. 9 está para 3. Tem razão 3. Tem um lado. E aí, eu estou dizendo que esses triângulos aqui são semelhantes, tá? Então, tenho a razão 3. E aí, eu tenho que verificar este lado aqui. Então, eu tenho uma semelhança lá, lado, ângulo, lado. Se a razão aqui é 3, nossos ângulos já são iguais, os triângulos são semelhantes. O que tem que acontecer com esses dois lados aqui que são correspondentes? Eles também precisam estar nessa razão 3. Ou seja, 12 está para x, tem que ser igual a 3. Aqui, gente, é muito fácil de a gente resolver. A gente multiplica cruzado. Se vocês quiserem, coloca o número 1 aqui. Calma aí, deixa eu fazer bonitinho. Deixa eu apagar aqui e fazer embaixo para ficar organizado. Então, vamos lá. Eu tenho que 12 está para x, tem que ser igual a 3, tem que ser igual a essa mesma razão, certo? Então, aqui, eu vou colocar 1 só para a gente fazer a nossa multiplicação. Eu tenho 3x
igual a 12. O 3 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, o x vai ser igual a 4. Então, aqui o x é igual a 4. Tem outra forma da gente fazer bem mais rápido, tá? Olha, daqui para cá, para esse lado correspondente, para dar 3, eu dividi por 3, né? Eu tinha 9, divido por 3, dá 3. Como esse aqui tem que ser proporcional porque os triângulos são semelhantes, eu também divido por 3. 12 dividido por 3, 4. Então, tem essa forma também da gente fazer. E é isso, gente. Eu vou fazer um vídeo para vocês de exercícios e de aplicações, que é o mais importante, mas aqui é só para vocês terem uma ideia do que é a semelhança de triângulo. Até o próximo vídeo.